Olá a todos, tudo bem? Sou o professor Roberto, Borba Valiente, professor de arte de vocês. E agora nós vamos iniciar a nossa terceira aula do ensino médio, segundo ano de arte, ok? O objetivo da aula, na aula de hoje, vai ser contextualizar e classificar historicamente e culturalmente a produção artística produzida pela humanidade, ok? Nossa ideia principal nessa aula é justamente ter uma visão um pouco mais abrangente de tudo aquilo que, em teoria, nós iremos estudar durante esse ano letivo, certo? Ou nesse trimestre, ou pelo menos uma parte que a gente vai ter dentro desse trimestre. Como classificação geral, você vai ver que a gente começa pelo número 4, justamente porque 1, 2 e 3 são parte do ensino médio, do primeiro ano, ok? Então você vai ter uma classificação geral disso daí, colocando todos os períodos, contextualizando historicamente esses períodos. Claro que não existe só esse tipo de classificação e nem só esse tipo de metodologia. Nosso objetivo, na verdade, aqui é mostrar para vocês uma das maneiras que nós temos de começar a entender basicamente as produções artísticas, contextualizando elas historicamente. O que isso significa? Basicamente significa que a arte em si, como fruto da produção humana, ela vai acabar sofrendo consequências, vamos dizer assim, de quando ela foi feita, de onde ela foi feita, por quem ela foi feita, certo? Então, cada um essa divisão de períodos, ela conversa bastante com a disciplina de história, ela acaba definindo, né, ou pelo menos dando uma pista para a gente de como que isso basicamente funciona, certo? Então, a primeira parte que a gente vê é a chamada da arte na Idade Moderna. A Idade Moderna, ela compreende o Renascimento, o Barroco e o Rococó. E depois da arte na Idade Contemporânea, que vai pegar o neoclassicismo até o que nós chamamos de arte contemporânea. Então, por favor, não confundam, porque primeiro eu uso uma nomenclatura normalmente usada dentro da disciplina de História, que no caso é arte na Idade Moderna, arte na Idade Contemporânea, e depois a gente vai usar essa nomenclatura específica de arte, que é a arte moderna e a arte contemporânea. Então, veja ali no nosso quadro. Você vai ter na Idade Moderna dividido em 3 partes: Renascimento, Barroco e Rococó. Na Idade Contemporânea, na Idade Contemporânea, você vai ter o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, o impressionismo e o pós-impressionismo. Aí a gente vai ver sobre a arte moderna, que vão tratar das vanguardas artísticas europeias, né, os ismos, famosos ismos, que é o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, um pouco de arte nouveau e arte contemporânea. Já na arte contemporânea a gente provavelmente não vai fazer uma classificação histórica, ok, linear. Nós vamos pegar cada uma dessas partes que também são não são só períodos, mas movimentos que vão acabar se entrelaçando até a idade atual, né? Até a nossa contemporaneidade, vamos dizer assim, que no caso vai funcionar tanto como um movimento como um tipo de linguagem artística. Então, por exemplo, a arte conceitual, a arte povera, a pop art, a op art, o expressionismo abstrato, minimalismo, land art, arte urbana, o grafite, body art, performance, happening, instalação e arte digital, ok? Inclusive, se vocês quiserem tentando dar uma adiantada nisso, já procurando, é bem interessante. Vocês vão ver vários vídeos no YouTube, bem simples, né? Você só digitar lá arte conceitual ou land art, né? Ou body art, entendeu? Vai ter coisas bastante interessantes para vocês darem uma olhada já, e já vai servir para a gente dar uma adiantada no nosso conteúdo, ok? Bom, o primeiro movimento que a gente acaba vendo é sobre o Renascimento, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou pegar e vou dar uma pincelada geral, basicamente, em todos os movimentos e períodos até chegar à parte das vanguardas artísticas, que a gente vai esperar, porque eu quero fazer um trabalho um pouco diferente com vocês. E depois a gente vai ver a especificidade de cada um deles, obviamente, mas primeiro a gente vai pegar uma pincelada geral, como eu disse, e depois a gente volta para o Renascimento, só para você ter uma ideia de como funciona a estrutura, e depois a gente vai
tentar voos mais altos, ok? Então, dentro do período moderno, a gente tem o Renascimento como primeira parte que a gente vai ver. Mas começou no número 4, começou no 4 porque 1, 2 e 3 vão ser vistos pelo primeiro ano, como já disse para vocês anteriormente, certo? Então, eu coloquei alguns exemplos das obras mais notáveis. Vale a pena dizer que, né, eu estou fazendo uma questão de popularidade, né? Obviamente vai faltar sempre um artista ou outro, né? Mesmo com aula específica sobre o Renascimento, por exemplo, nossa próxima aula. Então, aqui a gente vê a obra de Sandro Botticelli, de 1485, Nascimento de Vênus, ok? Uma obra bastante famosa. O famoso Criação de Adão, de Michelangelo, certo? 1511, uma obra icônica, na verdade, uma das principais obras, vamos dizer assim, do Renascimento. Então essa obra, ela está no teto da Capela Sistina. Inclusive depois na aula específica eu vou passar para vocês o site, mas se vocês quiserem já dando uma procurada, Sistine Chapel, .va, né, do Vaticano. Muito interessante se dar uma olhada, fazer uma visita virtual bastante interessante, ok? O Renascimento ele vai ter, obviamente, cada período desses vai ter uma ideia. Então pense no Renascimento, como o nome já diz, por exemplo, você está trabalhando com a ideia de que você acabou de sair de um período conhecido como a Era das Trevas, né, da escuridão, vamos dizer assim, que é a Idade Média, por conta de uma, como posso dizer assim, uma repressão muito grande que existiu, né, principalmente nessa questão religiosa, vamos dizer assim, o ápice, talvez, né, vamos dizer assim, quase ápice da era cristã, que acaba, infelizmente, culturalmente falando, por favor, acaba reprimindo, né, justamente por uma visão um pouco mais teocêntrica da existência do ser humano. O Renascimento é justamente o contrário disso, como o nome diz, né, a renascença, o renascimento, ok? Ou seja, uma nova visão sobre o homem, o antropocentrismo, mas isso a gente vai ver na aula específica, ok? Aqui uma obra do Rafael, certo? A Escola de Atenas em 1511, que aí você já consegue ver uma das principais características que se tem do Renascimento, que é justamente a perspectiva, certo? Essa ideia que nós temos de profundidade, vamos dizer assim, né? Quando representação do espaço em si, né? Não só na representação das figuras. Antigamente as figuras já tinham uma certa perspectiva, mas essa perspectiva não era uma perspectiva linear, né, que o nosso amigo Brunelleschi acabou descobrindo, vamos dizer assim, durante o período do Renascimento. Essa perspectiva ela era uma perspectiva através de planos, né? Então se você começa a colocar uma figura atrás da outra, na verdade, não se chama perspectiva, desculpa, essa percepção de profundidade, ela antigamente era feita dessa maneira, certo? E não com a perspectiva linear que se tinha a deformação da figura, ok? Então, quando você tem uma ideia, por exemplo, se for pensar nessa questão dos elementos visuais e da composição principalmente, mas a ideia que uma figura está mais próxima ou está mais distante, você usa, vamos dizer assim, essa técnica, né? Você sobrepõe a figura, você põe a figura mais para cima, certo? Para dizer que ela está mais distante, e você põe a figura menor, ok? Então, essa ideia de perspectiva, essa deformação, na verdade, linear, ela só veio no Renascimento, né? Durante esse período que justamente vai permitir essa representação, né? Essa emulação praticamente dessa representação, dando a ideia de tridimensionalidade, de profundidade principalmente, além de tridimensionalidade, ok? E obviamente que a nossa querida Mona Lisa, La Gioconda, feita pelo Leonardo da Vinci, aproximadamente em 1505, né? Essa, com certeza, é a mais icônica figura do Renascimento. Quando se fala em Renascimento, já se pensa nela, né? Ela e o homem vitruviano do próprio, né? Tem muitos pesquisadores, artistas, na verdade, que consideram, né, essa obra máxima do Renascimento, não que ela mostrasse todas as características, mas pelo Leonardo da Vinci mesmo, né? Alguns falam que inclusive é o autorretrato dele, enfim, existe bastante controvérsia em cima dessa figura, ainda mais se ela existiu ou não,
né? Mas não buscamos, infelizmente, todas essas curiosidades. Na verdade, eu adoraria, mas não temos muito tempo. Então, essa figura ela vai acabar mostrando muitos dos ideais do Renascimento, na verdade, por conta dessa própria representação da figura humana, né? Dessa postura que ela tem, a postura da mão, essa noção que você tem de profundidade, de volume, de luz e sombra, né? Esses elementos que a gente já falou anteriormente, né? De não ter essa linha de contorno, vamos dizer assim, essa linha de contorno que muitos tem aluno, né? Pô, na mão dela tem contorno, na verdade não é. É feito de luz e sombra, né? Justamente que dá essa ideia que vai acabar reafirmando essa ideia de volume, certo? Então, essa obra é uma das obras, né, másteres que vão mostrar as características gerais do Renascimento, ok? Aí depois do Renascimento nós temos o Barroco. Aqui o chamado de São Mateus, do Caravaggio, o mestre Caravaggio. E o Barroco, vocês vão notar, na verdade, dentro da história da arte, muito curiosamente, se vocês colocar num gráfico, mais ou menos, entre a questão do teocentrismo, antropocentrismo, entre a ideia entre homem e religião, ela vai ficar bastante aparente a partir do Renascimento, né? Não que você tenha, assim, por exemplo, o Renascimento ele é totalmente baseado sobre o humanismo, né? Sobre essa questão antropocêntrica da Antiguidade Clássica, que é como nós chamamos basicamente a cultura greco-romana. Você vai notar sempre, né? Ora ele está ligado à questão da existência do próprio homem, né? Ressaltando essas qualidades do ser humano, ora ela vai estar voltada à questão religiosa, entendeu? Claro que isso não vai ser perfeito, né? Mas pelo menos ele vai te dar uma ideia geral, quando às vezes a gente se perde, né? Qual período, você vai ver até a era contemporânea, até a arte moderna, na verdade, você vai notar essas qualidades, entendeu? Principalmente nessa parte da própria representação. Então, por exemplo, o Barroco, ele é um período bastante conhecido justamente, bom, primeiro, muito importante, porque você vai ter precedente aqui vai ter no Brasil, né, representações do Barroco, no que nós chamamos de Barroco brasileiro, na verdade. E segundo, porque ele vai falar dessa questão religiosa. Você, em todos os períodos, obviamente, você sempre vai ter essa representação mais religiosa, obviamente. Mas no Barroco, o Barroco é um dos principais dessas representantes, vamos dizer assim, da questão religiosa dentro da arte. Ou ao contrário, como que a arte é usada nessa questão religiosa. Então, sempre quando você fala sobre a questão do Barroco, você lembra do claro e do escuro, né, dessa luz e sombra. O Caravaggio, quando o mestre do claro e escuro, ele acaba representando isso. Então, ao contrário do que muitos pensam, não é a característica somente estética do Barroco, na verdade você pensar na questão do claro e escuro, né? Mas você vai pensar no Barroco também como quase que uma metáfora, essa questão, né, do bem e do mal, entre o escondido ou não escondido. Claro que esteticamente falando é muito forte essa questão do escuro e do claro, justamente por uma questão do próprio volume, do próprio ressaltar partes da figura, né, dessa atenção. Mas nunca deve se esquecer isso, mesmo porque o Barroco ele foi boa parte financiado pela Igreja Cristã, né, justamente com esse intuito quase de propaganda dentro da religião. Mas não vamos falar sobre isso, né? Não agora, pelo menos. Né? Essa obra é uma obra bastante interessante, que uma das obras do Caravaggio eu acho mais mostra essa diferença que você tem entre essas qualidades estéticas do claro e do escuro, né? Como é importante a sombra, né? Nessa definição, na definição das figuras, do próprio ambiente, né? Ele vai criar, na verdade, toda uma ambientação que é bastante importante dentro do Barroco, né? Bastante realmente importante, vamos dizer assim, com uma característica estética, na verdade, com uma característica geral do Barroco é justamente essa ambientação, né? Essa dramaticidade que tenta se passar através dessa presença entre o claro e o escuro, ok? A do Rembrandt, a Vigília Noturna, né? Esse é um quadro também bastante famoso e bem bonito, na verdade, é um quadro enorme, na verdade, que vai mostrar bastante, né? Vocês podem comparar, o Barroco ele sempre vai ter uma parte, os quadros do Barroco, em sua maioria, vamos dizer assim, eles vão ter
essas representações dessas figuras, esse contraste que você vai ter sobre o claro e o escuro, ele é extremamente importante, certo? Primeiro, para se ter essa ideia de volume, sobre distância, né, sobre profundidade, e segundo, para você ter essa dramaticidade, certo? Que a figura ela vai acabar trazendo, né? Obviamente que existem outras coisas, como eu disse anteriormente, essa questão do simbólico é muito importante, né? Basta a gente pensar assim, para a gente ver a luz, a gente vê a luz melhor se tiver escuridão, explico, né? Se tiver o contraste, ele é muito importante, na verdade, nessas horas, tanto a questão estética quanto a questão simbólica, né? Então, por exemplo, a figura central que você tem, ela tem mais luz do que as outras figuras, talvez sim, talvez não, talvez o rosto que você tem da figura em preto, né, com esse lenço vermelho, talvez ele seja mais luminoso. Enfim, não vamos, né, não cabe a gente pensar nisso agora, mas pelo menos para você ter uma ideia de que tudo tem um porquê, certo? Então, é importante, na verdade, eu até pedi já, bom, acho que eu já pedi, na verdade, para vocês, justamente tentarem apontar alguns elementos, tanto os elementos formais quanto elementos de composição, certo, nessa figura. Essa figura, por exemplo, esse quadro, na verdade, é uma... Se fosse classificar, na verdade, ele, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Vamos voltar para cá, para o primeiro, para o Botticelli, por exemplo, né? Ela é uma figura... Que tipo de composição que é essa, por exemplo? Sim, ela é figurativa, mas ela, que tipo de pintura será que ela cairia? Qual seria a classificação dela, certo? Seria uma pintura religiosa? Seria uma pintura mitológica? Provavelmente, certo? Essa figura aqui é uma figura mitológica? Ela é uma figura religiosa? É um retrato? Entendeu? Ela é uma pintura religiosa? Ela entra dentro dessa classificação, ok? Aqui é uma pintura de gênero, porque ela está mostrando a parte do dia a dia, ela é um retrato, uma cena acontecendo, uma cena mitológica, certo? Então tudo isso eu acho interessante a gente começar a pensar quando vê uma figura dessa, ok? Aqui, por exemplo, é um retrato ou é um autorretrato, né? Ok, vamos colocar como retrato, né, por enquanto, né? Representação de uma determinada pessoa, você tem um retrato. E aqui, chamado de São Mateus, por exemplo, ok? Então, claro que é necessário muitas vezes você entender um pouco do quadro. Às vezes pelo título você já começa a ter pelo menos uma visão melhor, né? Porque, por exemplo, as figuras que estão representadas aqui, elas são específicas. Então, se forem específicas, pessoas, são pessoas reais, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, são, né, alguém famoso, alguma coisa assim, ela vai entrar dentro de pode ser um retrato, vamos dizer assim, né, uma cena, nesse caso também uma cena religiosa. Não tem como fugir por quê, o chamado de São Mateus, ok? Aqui, por exemplo, a Vigília Noturna, ele é um fato histórico, então é uma pintura histórica, entenderam? Então, e a gente tem, além disso, obviamente, que você vai ter essas figuras, nem todas as figuras que estão representadas, vamos dizer assim, principalmente nesse quadro, em outros também, são figuras que são notáveis, né? Ou seja, as pessoas, muitas delas você está representando somente uma ideia, ok? Esqueci de colocar, por exemplo, mas o Grito do Ipiranga, um quadro bastante famoso brasileiro, por exemplo. Tem gente que fala pintura histórica, tem historiadores que falam assim, aquilo nunca existiu, mas ela tá, o intuito nela que vai sobreviver a essa caracterização, entendeu? A ideia que você teve sobre aquilo. Afinal de contas, não cabe, pelo menos dentro da arte, né, não cabe a nós estabelecer verdades absolutas. Aqui, talvez, provavelmente, um dos quadros, se não o quadro mais importante dentro da questão simbólica e metafórica, o quadro do Velázquez, chamado das Meninas, né, As Meninas. Eu digo isso porque esse quadro, ele é um quadro que tem, sério, dá para você sentar, além de você identificar os elementos, né, no slide infelizmente está um pouco escuro, mas vocês podem ir atrás, no YouTube tem vários vídeos que vão falar sobre as meninas, entendeu? Porque ele é um quadro que você tem a questão toda estética, que vai trabalhar a questão do barroco,
certo? Só que é muito forte a questão simbólica desse quadro, metafórica quase que praticamente, certo? Então, vão atrás quando vocês tiverem essa oportunidade, que eu acho que será uma experiência interessante, né? Ao contrário, assim, tipo, Mona Lisa fala um monte de coisa, suposições. Esse quadro ele tem diferentes tipos de leitura, de diferentes tipos de camadas de leitura diferentes, entendeu? Então, quando um artista, o Velázquez principalmente, né, pintor espanhol, é altamente, né, orgulho do país, vamos dizer assim, além de, obviamente, Pablo Picasso, mas usando anteriormente, né? Você tem toda uma questão simbólica, metafórica muito forte nesse quadro, entendeu? E não é um quadro vamos dizer assim, de origem não, de gênero, não é uma pintura religiosa, né? Ele é praticamente, né, um retrato, na verdade, que vai falar muitas coisas. Eu falo que, né, essa é uma dos quadros interessantes, que eles vão ter uma diversidade muito grande de leitura. Para isso, uma coisa que eu até mesmo estava esquecendo de dizer para vocês, que eu acho interessante, é vocês procurarem bastante versões digitais desse quadro, porque tem vários tipos de definições. Por exemplo, para mim ele estava ótimo, mas aqui no slide ele não ficou muito legal, ficou muito escuro, né? Então procurem definições diferentes desse quadro, né, da imagem desse quadro, para vocês terem uma boa olhada, né, nos elementos que fazem parte desse quadro, né, e nas diferentes tipos de leituras também que você pode encontrar, ok? Barroco brasileiro, aqui o interior da igreja de São Francisco, em Salvador, Bahia. Então, o barroco brasileiro, o barroco em si, ele já vai se caracterizar, né, por detalhes minuciosos, bastante uso de dourado, né, as voltinhas e tudo mais. O barroco brasileiro ele é bastante específico nesse sentido e conhecido internacionalmente, certo? Então você vai ver principalmente na Bahia, boa parte das construções elas vão ter essa característica do barroco bastante acentuado. Quer ver? Isso, Minas Gerais, só esquecendo, perdão, a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, em Minas Gerais, por exemplo, é um excelente exemplo, basicamente, que você vai ter do barroco brasileiro. Na representação de detalhes, né, que você deveria ter. Vão atrás dessa igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais, para ver outros ângulos, né, principalmente a parte do interior. E, obviamente, né, que as esculturas do mestre Aleijadinho, certo? Que isso daí é muito importante saber, a questão da cultura, né, de cultura geral, mais ou menos. Aqui eu coloquei só uma representação dele, mas a gente vai dar uma olhada em outras oportunidades na escultura dele, que vai trabalhar toda essa questão principalmente da questão religiosa e da questão da dramaticidade, dessa representação e dessa dramaticidade da própria figura, né? É bastante interessante nesse sentido, justamente porque ele vai fazer parte do entendimento desse período artístico, essa característica. Então fiquem bem atentos, assim, Aleijadinho também vale a pena se dar uma procurada. Muitos de vocês, na verdade, já devem conhecer, obviamente, mas não custa a gente fazer essa pequena revisão, ok? Vamos lá, quiz. O Renascimento era um movimento artístico que priorizava enquanto o barro era o oposto. Era um movimento que o barroco, na verdade, era o oposto. Era um movimento que priorizava Você lembra que eu falei para vocês? Antropocentrismo, teocentrismo, ok? Agora a resposta de vocês. O Rococó. O Rococó é muito curioso, né? Apesar da pouca importância, na verdade, no estudo da história da arte, mas eu acho bastante curioso porque ele vai lidar, né? Você fala assim, bom, pessoas, vocês tinham falado, né? O barroco ele vai lidar com a questão da religião, então o Rococó ele é mais virado à questão antropocêntrica. De certa forma, sim. Né? O Rococó é um período que pouco se fala, mas o Hokai, né? Que ele vai falar basicamente sobre o quê? Ele vai lidar com essa coisa da nobreza, certo? O Rococó, você vai ter bastante representação, por exemplo, do barroco italiano, do barroco
espanhol, entendeu? O Rococó, ele foi ele nasceu na França. Então, ele é um período que vem logo após o Barroco, que vai representar, né, toda essa leveza, vamos dizer assim, da questão social francesa, entendeu? Então, ele vai estar voltado justamente a isso, né? Esse hedonismo, como se diz? Ele é uma arte, um estilo artístico que ele não é muito popular. Popular no sentido, em todos os sentidos, na verdade. Tanto na questão de relação com a população, principalmente com isso, como ele não é muito conhecido justamente porque ele vai representar uma arte de nobreza, ok? Então, se o Barroco já era uma arte rebuscada, que tinha vários detalhes, o Rococó é mais ainda, entendeu? Ele chega a ser quase que praticamente decorativo, certo? Ao passo que no Barroco você tinha representações de cenas religiosas, não que no Rococó não tenha, ele vai ter, mas ele vai dar muito mais atenção justamente a essa questão da beleza, entendeu? Desse hedonismo, de aproveitar a vida de uma maneira desinteressada, que era característico da nobreza daquela época, certo? Então, do Fragonard, por exemplo, você tem o balanço, que é justamente, né, a figura do nobre jogando seu sapato, né, divertidamente no bosque, entendeu? Então, que obviamente que foi, né, a gente vai ver no próximo período, vamos dizer assim, né, bastante atacado, vamos dizer assim, dessa maneira, justamente por ser considerado um desperdício. Porém, o Rococó eu acho curioso porque ele acaba trazendo outros tipos de qualidades, certo? Ornamentais, sim, mas, como disse para vocês, a gente sempre vai ter uma determinada função, certo? Então, todas essas voltas, esses floreios, eles são vistos, vamos dizer assim, vamos tentar ver, né, o positivo nesse sentido, que é justamente a questão ornamental, que ela é usada de várias maneiras, né? Não só no desenho, na pintura, mas na questão decorativa também, certo? Que era bastante valorizado, né? Então, curiosamente, aqui você já vê uma ideia de design já aplicada, né? O design sempre vai existir, digamos, na vida das pessoas, sempre ele vai acabar existindo, né? Eu digo que a partir do momento que você fez uma ferramenta e você já começou a discutir a questão da funcionalidade dela e a questão de como ela vai aparentar, justamente porque isso tem uma determinada função, sempre vai existir, na verdade, isso, você já começa a falar na questão do design, né? Então, claro que não estou dizendo que o design nasceu aí, mas aqui você vê bem explicitamente essa ideia. É justamente que você pega algo que tem uma determinada utilidade e você começa a dar um outro tipo de visão sobre ela, que não só a questão da utilidade dela, né? Que é uma função quase artística que você tem em cima dessa representação, ok? O neoclassicismo, como eu disse para você, então aqui eu acho bem interessante a gente dar uma olhada, né? Na verdade tudo, né? Eu sempre vou dizer isso, né? Tudo tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter um olhar mais um olhar crítico em cima. Mas o neoclassicismo ele vai acabar destoando bastante, né, dessa linha que a gente está chegando, porque o neoclassicismo, com o nome já diz, neoclassicismo, novo classicismo. Voltamos lá à ideia de antiguidade clássica, a gente vai ver na nossa próxima aula quando falar sobre a questão do Renascimento. Então, o que é a antiguidade clássica? Basicamente, você está tratando da cultura greco-romana, né? Você vai trabalhar em cima daquela cultura, nos novos ideais, vamos dizer assim. E o neoclassicismo ele é uma busca, que você já tinha essa questão da nobreza, a questão da religião, né? Toda em volta da sociedade, tomando o rumo, vamos dizer assim, das pessoas. O neoclassicismo é um resgate disso. E o Jean-Louis David, por exemplo, em 1793, colocou A Morte do Marat, é um quadro. Você vai dizer, puxa, professor, e esse quadro, qual que é dele? Qual que seria a classificação dele, né? Eu acho um quadro espetacular. Muitos alunos trabalham com releituras desse quadro. Releitura não é uma coisa que eu gosto muito, mas ela é interessante porque ela ajuda a dar uma visão totalmente diferente para o quadro, né? Para a arte em si, na verdade. E apesar de ser uma coisa que eu nunca achei que ia funcionar, funcionou. Eu tive bons resultados nesse sentido porque houve bastante pesquisa. Ele é um quadro político, certo? Ele é um quadro que você vai dizer, é uma cena histórica, sim. Né? Inclusive existem outros quadros desta mesma cena, né? Pintada pelo Jean-Louis David.
Então, ele é um quadro que vai ter um contexto político bastante forte, bastante interessante. Tem coisas escritas ali na carta que ele está seguindo, né? Ele tem vários elementos simbólicos, metafóricos, bastante interessante. E o neoclassicismo ele vai trabalhar com essa ideia, né? Essa volta a esse antropocentrismo, vamos dizer assim. Eu não gosto de fazer assim, mas é isso mesmo. Ok? A Bainha de Valpsson também, do Ingres, né? Eu chamo de Ingres mesmo, mas enfim. Que vai trabalhar também essa questão da representação. Aqui, ele poderia dizer que é uma pintura de gênero, que ele é um retrato, enfim, né? Vai de como nós entendemos, né, ou a própria história do quadro, que eu acho interessante também dar uma olhada, a pessoa que está sendo representada ali. Nesse quadro, obviamente, com a maior parte dos quadros onde se tem representado a nudez, ele gerou polêmica na época, justamente pela ideia do seu conteúdo, né? Você vai dizer, puxa, mas tem períodos lá que você tem essa representação e ninguém fala nada. Sim. Dependendo de qual é justamente essa função, a função que o quadro vai ter nessa questão da relação, entendeu? Com a própria sociedade. Então, um quadro religioso, na verdade, apesar de que na época do Renascimento também houve esses quadros, né, Michelangelo que eu diga, entendeu? Essa representação que você vai ter, né, o porquê dessa representação, ele é bem diferente, ok? Um período romântico, né, da arte contemporânea, que é muito interessante também. Esse é um quadro do Delacroix. Esse quadro tem um simbolismo muito forte, você vai ver, né? Putz, mas eu tenho uma mulher com os seios à mostra. Sim, mas é a liberdade, certo? Então o nome é Liberdade Guiando o Povo. O romantismo, como se diz, é justamente aquela questão do idealizado, né? Você vai em busca daquilo que é ideal. Então aqui você vai ter a questão simbólica e metafórica muito forte, né, nessa representação. É um quadro belíssimo, na verdade, que vai falar sobre a Revolução Francesa e os seus desdobramentos, na verdade, que também é bastante interessante, feito em 1830, ok? O 3 de Maio, do Goya, que também é muito um quadro politicamente falando muito forte, justamente, quando eu digo político, ele vai, obviamente, tratar de uma cena histórica, nesse caso, né, que são os soldados de Napoleão executando os civis, que vai tratar de uma cena histórica, entendeu? Então, romântica também, porque você vê o Goya representando toda essa dramaticidade, né, essa covardia representada de uma maneira violenta, né, através do quadro. Então, sempre tem que pensar assim, a gente pensa geralmente com uma imagem, como uma figura que está lá, mas tem que pensar nisso como um quadro, certo? Então, você teria, por exemplo, esse quadro na parede da sua casa, representando, entendeu, essa questão. Se depois, por exemplo, desse momento de crise que nós vivemos, alguém pintar algo sobre, né, os atuais acontecimentos, você teria esse quadro, por que você teria, por que você não teria? Então, às vezes, a gente tem que pensar dessa maneira. Ele é um quadro, ele é feito basicamente, né, pela estrutura dele, é de se deixar na parede. Então, como que funciona essa relação? Ok? Já pensou nisso, na verdade? Como que isso interfere? Por exemplo, naquela época, naquele contexto, entendeu? Fazer um quadro sobre pessoas sendo executadas. Era de bom gosto, era de mau gosto, por quê? Ok? E aqui a representação, obviamente, eu coloquei na verdade essa figura, não que o Joseph Carl Stiller foi um pintor, na verdade, famoso em sua época, mas principalmente pela representação do Ludwig van Beethoven, né, o compositor de música clássica, né, tinha problema na audição. Acho que poderia ser interessante você tratar que nesse mesmo período era o período onde você tinha, né, a ascensão desse grande compositor. Ok? O realismo, esse talvez seja, né, o início de uma grande era onde você vai ter esses quadros com um contexto social bastante forte, no caso Quebradores de Pedra, do Gustave Courbet. Gustave Courbet tem vários quadros bastante interessantes, vale a pena vocês darem uma olhada. Infelizmente não são todos que eu posso passar aqui, mas ele é bem interessante, né, justamente porque aqui você vai ver o que seria uma pintura de gênero, né, basicamente. Putz, né, ele tem vários elementos, obviamente, que essa parte realista, a parte de representação é bastante forte, mas ele é uma pintura de gênero. Mas, porque vamos dizer assim, que são ilustres desconhecidos, mas é um quadro também que vai ter uma conotação social muito grande. A gente vai ver depois, quando for ver a questão do realismo. Né, As Espigadoras, do Jean-François Millet, que também é um quadro realista, entendeu? Que também vai tratar disso.
ok? E agora a gente começa na época dos ismos, né, o grande impressionismo. Aqui, impressão de Claude Monet, quadro belíssimo, vamos dizer assim. Essa questão do impressionismo acho bastante interessante de ver o impressionismo e o pós-impressionismo depois, né? É justamente porque aí você começa, eu acredito que seja um dos movimentos, né, um dos períodos artísticos que mais mostra com grande facilidade essa questão dos elementos formais, né, principalmente da cor. Então, por exemplo, esse quadro do Monet, ele vai ter uma predominância, né, de uma determinada cor. Então, ele é monocromático, é policromático, são cores frias, são cores quentes, né? Como que se dá essa questão do reflexo, né, do sol na água, por exemplo. Então, é bem interessante. Depois vão ser propostos o exercício, né, que o nosso colega Bruno Soares colocou pra gente, que eu achei bem interessante vocês tentarem fazer em casa, ok? Mas, por exemplo, entendem como funciona? Então, por exemplo, esses elementos têm traços, têm linhas, têm manchas de cor ou coisa parecida, eu acho interessante a gente dar uma olhada, ok? Renoir, né, o baile do Moulin de la Galette, perdão, entendeu? Que também vai tratar essa questão dessa impressão, né? O impressionismo, eu falo que merece um capítulo à parte dentro da história da arte, que eu acho muito interessante, é um estilo muito divertido, bastante curioso, ok? Aula de dança do Edgar Degas, né? Também interessante. O Degas, ele tem uma série de bailarinas que é muito popular, né? Vale a pena vocês darem uma olhada aqui no estúdio, né? Que poderia ser os dois, né? Seria uma pintura de gênero, basicamente. Enfim, já vamos falar um pouco. E o Almoço da Régua do Manet, certo? Esse também é um quadro bastante icônico, dá para se falar horas e horas falando dele, certo? É um quadro bastante interessante que vai tratar da questão do impressionismo mesmo, daquela época, ok? Aqui o Cézanne, na verdade, você vai ver que ele vai estar em duas classificações, né? O Cézanne, ele é um dos pintores mais importantes de quase todos os movimentos, principalmente depois das vanguardas artísticas europeias e da época, porque ele transitou entre impressionismo e pós-impressionismo, né? Alguns dizem até que ele foi expressionista, mas enfim, ele acaba inspirando vários dos pintores, né? E ele foi um ícone para sua época. Então aqui, a Vista do Golfo de Marsella, que foi feito em 1885, e em 1906, a Montanha de Santa Vitória. Então o Picasso, por exemplo, com o cubismo, ele sempre lembra do Cézanne, né? Diz que ele é o seu grande mestre, vamos dizer assim, nessa representação. Então é muito interessante porque justamente você vai ter, né, menos detalhamento, mais detalhamento, mas isso não significa uma qualidade ou um defeito da pintura. E sim duas coisas, dois momentos diferentes. Esse sim, ele vai trabalhar com a questão da superfície, a questão do volume. É muito interessante, né, dar uma boa olhada nisso. Porém, aqui na parte do pós-impressionismo. Nosso querido Van Gogh, né, também que merece um capítulo à parte, Noite Estrelada, por exemplo. Eu gosto de colocar esse exemplo como um exemplo, como se fala da questão de volume, da questão de plano, de luz, de linha, de cor principalmente, né? O Van Gogh, logo ele que teve, né, essa vida tão difícil dentro da história, né, da arte, realmente uma pena, ok? Quiz. Quantos quadros Van Gogh vendeu em sua vida? Isso é fácil, certo? Dê uma boa olhada nisso daí, gente, vão atrás. Sabe ou não? É bem fácil de ver isso daí, infelizmente, ok? E as duas tahitianas com flores de manga do Gauguin, certo? Ele que vai trabalhar essa questão da cor bem fácil de a gente perceber, na verdade, essas representações. Esse quadro é um quadro belíssimo também, essa questão da luz e da sombra se torna bastante evidente. Aqui eu fiz um modelo porque eu quero que vocês tentem fazer o seguinte, quero que vocês peguem a questão do mapa mental, esse aqui é da arte rupestre, que não é assunto de vocês, já deveriam, provavelmente já tiveram isso aqui, mas a forma do conhecimento colocado nessa questão dessa organização, né? Faltou a parte de função ali que eu vou colocar depois. Então eu quero que vocês tentem fazer, por exemplo, do Renascimento uma coisa parecida, assim, um esboço, gente, certo? Não precisa ser perfeito, claro, mas eu quero que vocês peguem a questão do Renascimento e tentem colocar ele dentro
dessa estrutura aqui, você põe o título no centro, né? Por exemplo, o Renascimento, vai pôr onde ele aconteceu, quando ele aconteceu, né? A data aproximada, quais são suas características, quais técnicas e materiais que ele usa, as principais obras de artistas, que contexto histórico, geográfico, político, social ele apareceu, quais os temas dos quadros, entendeu? São retratos, pinturas de gênero, pinturas religiosas e a função que a arte exerce durante esse período. Claro que isso é aproximado, eu sei que é difícil para vocês, mas pelo menos no esboço, porque daí na próxima aula eu tento dar uma pegada um pouco mais forte nisso. Beleza? Gente, obrigado novamente por todos, pela presença de todos, e espero ter mais uma oportunidade junto com vocês. Ok? Obrigado e até mais.